Olá pessoal, Quinho na área. Estamos iniciando o primeiro curso falando da história do Bitcoin, tá? Então a gente vai trabalhar entre ciclos, né? Antes do ciclo e a partir do primeiro até o seu último ciclo, até o ano de 2026, tá bom? Então vai ser uma série só falando do histórico do Bitcoin, a importância dessa compreensão do Bitcoin para que você tenha, para compreender, para você entender o melhor momento de compra, o melhor momento de venda, ou a importância de você segurar o Bitcoin por um longo tempo e tirar lucro em cima disso, tá bom? Já vou pedir para você dar o like, se inscrever no canal e ativa o sino, tá bom? E compartilha isso com os amigos para quem quer aprender a história do Bitcoin. E vamos para a cena aqui histórico do Bitcoin, antes do primeiro ciclo, tá? Desde o nascimento do Bitcoin e os primeiros passos. Então a gente vai focar bastante no ano de 2008, nessa primeira série, né? Nessa primeira parte, a gente vai focar entre os anos de 2008 e 2011, tá bom? O Bitcoin não é apenas uma tecnologia, é uma revolução monetária e a devolução do poder do dinheiro para as pessoas, Satoshi Nakamoto, né? E isso, se a gente refletir bem, quando a gente utiliza o dinheiro fiduciário, quem controla inflação, preço, tudo, está baseado sempre no governo, tá? E o Bitcoin não. O Bitcoin sempre vai depender das pessoas, daqueles que acreditam no fundamento do Bitcoin, certo? Então vamos mudando aqui a tela para vocês. Então vamos ver aqui, ó, vamos pegar o primeiro ano, ano de 2008. Qual foi a ideia, o foco, né? Bitcoin, a peer-to-peer, né? Então foi aqui, 31 de outubro de 2008, que foi pensado, né? Satoshi Nakamoto publica white paper do Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System na lista de e-mails de criptografia, tá? Então o primeiro passo foi ter essa compreensão no dia 31 de outubro de 2008, tá? E foi um período que tinha os problemas, a queda do sistema econômico, né? Principalmente a parte imobiliária nos Estados Unidos, tá bom? Então, propõe um sistema de dinheiro eletrônico descentralizado, né? Quando a gente fala de descentralizado, nós estamos falando de um governo, de um dinheiro que não é centralizado a um banco central, não é centralizado a um governo, é um dinheiro descentralizado. Quem centraliza são várias pessoas negociando, né? O que enriquece as pessoas é negociar, é comprar, é vender, né? Então isso daí que enriquece a sociedade, tá? Sem intermediários, que era o principal, não tem um banco que banca, né? Baseado em criptografia e blockchain, tá bom? Então, esse é o primeiro passo do, da situação, do início do Bitcoin. Então, iniciou-se, né, em 31 de outubro de 2008. Em 2009 foi o lançamento. 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto extrai o bloco Genesis, que é o bloco zero, dando início oficial à rede do Bitcoin. Tá? E dia 12 de janeiro de 2009, a primeira transação de Bitcoin que ocorre. Satoshi envia 10 Bitcoins para Hal Finney, um dos primeiros desenvolvedores do projeto, tá bom? Nasce o Bitcoin, uma rede descentralizada que permite transações peer-to-peer, né, de pessoa para pessoa, sem a necessidade de bancos, como eu falei na primeira parte ali do ano de 2008, certo? Então, não tem. Então, a gente vai pensar aqui, né? Vamos voltar para aqui. Então, não existe um intermediário. Então, se eu quero passar um dinheiro para você, se eu quero passar um dinheiro para você, eu preciso passar direto um Pix,
né, como se fosse um aviso, passa da sua conta que está no banco, passa de um banco para um outro banco, certo? Então o banco seria o intermediário, tá? Então se eu quero passar um dinheiro para você, você recebe, mas esse banco ele é o intermediário da. E já no Bitcoin não, no Bitcoin você passa direto, tá? Não tem um intermediário. Certíssimo. Em 2010, as primeiras transações e adoção do Bitcoin, certo? Então aqui, ó, compraram duas pizzas por 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins. Cara, a primeira transação de 10 bitcoins, se você pensar bem, a primeira transação de Bitcoin, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Hoje o Bitcoin está custando 350 mil dólares, né? 360 mil dólares. Deixa eu ver aqui o preço do Bitcoin, tá? Deixa eu ver o preço do Bitcoin, tá? Tá 379 mil, tá? Vou arredondar para 380 mil, tá bom? Então 10 Bitcoin vezes 380 mil, né? A primeira transação foi de 3 milhões e 800 mil reais, cara, tá? Isso na primeira transação, cara. Só que naquela época custava centavos, custava menos de um centavo na primeira transação, tá? Então valia pouco. O que dá valor são as pessoas investindo naquilo, é acreditar naquilo, tá? Tudo isso aí traz valor. Quando as pessoas começam a aderir àquilo, traz valor. Se as pessoas não aderirem ao ouro, o ouro não tinha valor nenhum. Então perceberam que era um metal escasso, né? As pessoas começaram a aderir esse ouro, começaram a pensar, imaginar que ouro tinha valor, certo? Bitcoin é a mesma coisa. Então a primeira transação não tinha valor nenhum, 10 Bitcoin era centavos. 10 mil Bitcoins, sei lá, era R$ 1, custava, sei lá, R$ 10, né? Estou falando de 2010. Né? Então a primeira transação e adoção, tá? 10 mil bitcoins foi igual a 2 pizzas. 22 de maio de 2010, primeira compra real com Bitcoin. Né? Lazio Haneski para 10 mil bitcoins por 2 pizzas na Flórida, nos Estados Unidos. Tá? E vamos ver aqui 10 mil bitcoins nos dias atuais. 10 mil bitcoins vezes 380 mil. Então ele comprou, se fosse nos dias de hoje, certo? Seria 3 bilhões e 800 milhões, cara. Tá? Essas 2 pizzas, né? Só que nós estamos falando isso em 2010, né? Então passaram-se aí 16 anos, nós estamos em 2026. Então perceba bem a importância, a evolução entre 2008, 2009, 2010, a evolução até os dias atuais. Ou seja, coisa de 16, 18 anos, 19, 18 anos, 17 anos, 16 anos que as pessoas começaram a acreditar no Bitcoin, certo? Ao longo de 2010, surgem as primeiras exchanges, e a exchange principal, a corretora, a MTGOS, que era uma corretora japonesa, tá? E comunidades online de Bitcoin Talk para discutir e desenvolver o projeto. Tá? Então surgiram as comunidades, surgiram algumas corretoras. Essa MTGOS, que era uma corretora japonesa, tá? Depois eu vou contar a história da MTGOS, tá bom? O Bitcoin sai do mundo teórico e ganha seu primeiro uso prático, e a comunidade começa a crescer. Então, em 2010, o Bitcoin passa para todo esse processo aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? E 2011, tá? 2011, os primeiros olhares do mundo, tá? Então, entre 2008 e 2010, algumas pessoas começaram
a negociar Bitcoin, tá? Mas foi a partir de 2011 que outras pessoas de outros países começaram a acreditar, a negociar Bitcoin. Então vamos pensar aqui, ó, o Bitcoin em 2011, janeiro de 2011, custava $1, tá? Custava aqui $1. Chegando aqui em dezembro, custava próximo de $30. Ou seja, subiu aqui 3.000% o Bitcoin, tá? Então, Bitcoin começa a chamar a atenção da mídia internacional. O preço sai de menos de $1 para $30 no final do ano. E a comunidade cresce rapidamente. E novos desenvolvedores se unem ao projeto. Então, começaram a acreditar no Bitcoin, as pessoas começaram a negociar o Bitcoin, certo? Né? Então, e essa valorização de um ano, do ano de 2011, essa valorização de 1 para $30 foi o ponto crucial que as pessoas começaram a perceber que Bitcoin seria uma poupança, ou é uma poupança. Bitcoin deixa de ser um experimento para se tornar um movimento global em crescimento. Então a gente falou aqui, né, entre 2008 e 2011, o processo antes do primeiro ciclo do halving do Bitcoin. Tá? Então a gente mostrou essa situação do Bitcoin e essa evolução, vamos falar assim, né? Essa evolução do Bitcoin. Tá? O que esse período representa, tá? De 2008 a 2011, né? A criação de uma nova forma de dinheiro livre e descentralizado. Então você pode negociar sem um governo se rastrear, tá? Você não precisa é, mostrar, tudo tem que ser declarado para o governo. Não, o Bitcoin ele descentraliza isso. Tá? Não deixa centralizado para algum governo, algum país ou alguém no topo da política, da cadeia política. Né? A base da segurança é a criptografia, mais a blockchain, mais a descentralização. Tá? Então existe uma criptografia, existem os blocos dentro da negociação e ainda assim o ponto fundamental, a descentralização. E o início de uma comunidade que mudaria o sistema financeiro para sempre. Tá? Então, desde 2008, 2009, você percebe que está crescendo a comunidade do Bitcoin, certo? Então aqui eu mostrei para vocês, né, antes do primeiro ciclo do Bitcoin. Então mostrei para vocês de 2008, 2009, 2010, 2011, a evolução do Bitcoin, que em 2011 o Bitcoin custava, no início de 2011, o Bitcoin custava $1, em dezembro de 2011 custava $30. Ou seja, uma valorização de 3.000%. Então, se você tivesse investindo no início de 2011 R$ 1.000, no final de 2011, em 12 meses, você teria R$ 30.000. Tá bom? Então, se você gostou dessa primeira aula, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, dá aquele like para a gente aqui. Vou fazer a segunda aula do histórico do Bitcoin, tá? E dá o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sino, né? Nos ajuda, que eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo no coração, tchau, tchau e até mais.